Esquece o valor do salário mínimo por hora aqui do Canadá. O valor que você precisa ter na sua cabeça é o mínimo livable wage, que é o salário mínimo real para você aí ter uma vida modesta, para você ter acesso à comunidade, poder participar aí com dignidade. A gente tem ouvido falar e a gente tem presenciado, tem vivido isso, que tem ficado mais difícil sim aqui no Canadá. Mas será que está impossível? Então nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. E também atualizar o nosso custo de vida aqui no Canadá, uma família de 5 pessoas, né? Vamos atualizar com os nossos custos de 2020. Subiram? Subiu bastante. Porém, tem um item do nosso custo, que inclusive é o custo da maioria das pessoas, que tá caindo, então temos boas notícias aí pra frente. Então, vamos embora. Esse vídeo vai ser bem importante para você entender a real situação que está aqui no Canadá e eu vou fazer uma série de vídeos relacionados a custo de vida, vou trazer outros valores, vou trazer profissional da área aí para a gente estudar esse tema. Mas vamos lá. Basicamente, você precisa separar da sua cabeça o que é o salário mínimo do que é o salário que você precisa conquistar para que você tenha uma vida adequada. Antes da gente falar sobre a realidade de ganhar o salário mínimo, porque a gente ganhou por bastante tempo, eu vou explicar uma coisa para você aqui, ó. O mínimo livable wage, que assim, traduzindo seria a remuneração de subsistência, ela reflete o que as pessoas precisam ganhar para cobrir o custo real de vida e se inserir à comunidade. Assume-se, tem uma quantidade de horas que a gente já vai falar, tá? Eles faziam um cálculo com base de horas e nesse custo aqui, ó, tá incluindo, além do básico que é alimentação, vestuário, moradia, também considera custos inesperados, custa investimento em educação, custa cuidados infantis, participação na comunidade, transporte, talvez ali um carro próprio ou as despesas de um carro. E esse cálculo, ele é feito da média de 3 modelos de família, colocando na média uma família que tem 2 adultos trabalhando, com duas crianças, e aí a outra casa é um adulto com uma criança e a terceira casa é só um adulto. Então é a média. Vai variar com certeza do seu núcleo familiar, vai variar aqui da quantidade de horas, mas para você entender, esse é o valor que diversas associações pelo Canadá, eles têm discutido e trazendo à tona para mostrar que o salário mínimo, ele não é suficiente. Agora, Bruna, e isso varia de cidade para cidade, de província para província também. É importante a gente ter isso em mente para a gente ir em busca disso, né? Me diz uma coisa, é natural as pessoas ganharem o salário mínimo aqui no começo? Sim, com certeza. Todo o trabalho de entrada, né, provavelmente vai ser um salário mínimo, que hoje aqui em Alberta vamos falar que está defasado. É o mesmo valor de $15 desde quando a gente chegou em 2019. Hoje, o maior salário mínimo do Canadá é em Vancouver. Então, assim, que estamos bem defasados. Já fomos o maior, né? Já fomos o maior lá. Quem ri por último, ri melhor. Vai que a Alberta vem agora com um aumento no salário mínimo. A gente espera. A gente espera, né? A gente sabe que tem um impacto na inflação, tem muito mais coisa aí nessa balança. Sim, eu acho que quando a gente sai do Brasil, a gente tem que fazer um cálculo de custos em cima do salário mínimo, porque eu acho que é um salário básico que você tem, né, para começar a arrumar trabalho aqui, para começar os custos, a cobrir os seus custos e tal. Então, se a gente já tem um valor de salário mínimo, a gente começa a trabalhar com ele financeiramente, né? Assim que a gente chegou aqui, a Bruna já conseguiu um trabalho. Conta um pouquinho dessa jornada e o quanto que você ganhava, assim, rapidamente. Tá, quando eu cheguei aqui, um mês depois, eu consegui trabalho como server, que é garçonete. E na época eles pagavam $1 a mais do que o salário mínimo, $16. Então eu comecei a receber um pouquinho mais, né? $1 já é suficiente pra falar que você não recebe o salário mínimo, né? Eu lembro da felicidade de receber o primeiro paycheck em dólar. Nossa, nem fale. Tipo, eu lembro que, se eu não me engano, foi uns $800. Aí a gente falava, nossa, mano, é dinheiro pra caramba. E verdade. Nossa, uma vitória, né? Receber em dólar. É o que mais a gente queria. Então, ou seja, todos os trabalhos que foram surgindo, a gente foi pegando, fazendo o nosso schedule ali pra, né, conseguir trabalhar o máximo de tempo possível. E logo em seguida, isso foi em setembro de 2019, e logo em fevereiro de 2020, eu encontrei o meu segundo emprego, que daí foi full time, de segunda a sexta, que foi como babá.
Eu fiquei 1 ano e 5 meses até ter o Joshua, Ganhava mais do que o salário mínimo? Ganhava mais do que o salário mínimo. Você lembra por volta de quanto por hora? Acho que $18. Por hora. Na verdade eles pagavam um fixo pra mim, né? Mas dividindo assim por horas, das horas trabalhadas durante a semana, dava mais ou menos $18. Dava uns 3.200 bruto, que daí descontado dava uns 2.600. 2.600 líquido, exato. E eu vim trabalhando pro Brasil, trabalhei remotamente, né? Eu era comprador no Brasil e fiquei 3 meses ali, o tanto que eu pude, até que eu aloprasse fazendo college, e eu tinha o máximo de horas, que era de 20 horas por semana para poder trabalhar aqui. Hoje é 24 horas, hoje foi atualizado para 24. Isso. E eu comecei meu primeiro trabalho, a Bruna me indicou lá para trabalhar como server também. É verdade. Aí eu fiz, comecei a fazer também esse trabalho de garçom, daí logo quando a Bruna entrou como nani, engraçado que foi, acho que no mesmo dia ou na mesma semana eu comecei na Home Depot. Exato. Como ajudante lá geral na loja, empilhadeirista, trabalhei lá por 3 anos, sempre fiz o máximo de horas que eu pude lá. No verão, quando a gente tinha férias, trabalhava full time, à vontade, muitas e muitas horas. E quando sobrava alguma hora disponível, eu ia fazer um bico de entrega de appliances, que são eletrodomésticos pesados, geladeira, fogão, essas coisas, máquina de lavar, que eu me divertia, pesado pra caramba o trampo, mas a gente trabalhava o tempo todo. A nossa intenção era que a gente começasse a pagar todas as nossas despesas aqui no Canadá com dólar, já em dólar, e parar de trazer dinheiro do Brasil. Então, acho que no nosso segundo mês, a gente já conseguiu parar de trazer dinheiro do Brasil, sobreviver já com o dinheiro que a gente estava ganhando aqui, porque a gente colocou uma coisa na mente: a gente vai para lá e a gente vai trabalhar com qualquer coisa. O objetivo é começar a receber em dólar primeiro, independente do tipo de trabalho. O objetivo era esse. Era esse. E tanto é a diferença de custo de vida naquela época, porque nossos salários estavam todos próximos ali do salário mínimo. Vocês viram, o meu acho que era 16 na Home Depot, ele foi subindo $1 por ano. Mas enfim, já no começo a gente conseguia pagar todo o nosso custo de vida, que era abaixo de $2.000. A gente pagava de aluguel $1.100 um apartamento lá no centro, que a gente amava morar lá. Enfim, e ainda sobrou dinheiro para pagar os termos do college. Então, do college, dividindo em 5 parcelas, mais ou menos 2 a gente trouxe dinheiro do Brasil, as outras a gente pagou com dinheiro levantado aqui. Bons tempos, né? Nossa, maravilhoso, né? Era só eu e o Joel, então assim, a gente estava 100% disponível para ocupar o nosso tempo em trabalho, que era o nosso objetivo. A gente tinha como objetivo fazer essas economias, né? Eu sei que tem muita gente que também tem o plano financeiro muito bem estruturado. Inclusive, é uma das colunas que a gente fala que é muito importante no Plano Canadá, é você ter um plano financeiro muito bem estruturado. Não tô julgando todo mundo, mas é muito importante para que dê tudo certo, né? Porque isso pode muito interferir no seu psicológico, no seu resultado, né? Então... Me diz uma coisa, quando a gente chegou aqui, a gente chegou para trabalhar de influencer? Não chegamos para trabalhar de influencer. Eu saí do Brasil falando pro Joel: eu não quero ser famosa, eu não quero ser conhecida. Mas as coisas foram acontecendo. A gente não deixou de trabalhar para fora, mas o Instagram, né, principalmente, depois a gente começou com o YouTube, foi acontecendo naturalmente, né? E hoje é um dos nossos principais trabalhos, juntamente com o Tio Canada Experience, que é a nossa empresa de turismo aqui no Canadá. Para vocês entenderem, então, foi algo que foi acontecendo naturalmente, nunca foi assim a intenção, e a gente nunca deixou de trabalhar em um trabalho convencional até que a gente tivesse a nossa estabilidade, a nossa residência permanente. Enfim, daí hoje a gente tem essa empresa de turismo, que a gente é muito feliz, já está no 3º ano, né, desde 2022. Então a gente tem os tours para as montanhas, tem recepção aqui em Calgary, tem tour de compras, tem transfer aeroporto. Se você está precisando de qualquer coisa, você está vindo para cá, pode contar com a gente. A gente vai conseguir achar aí a tua casa para moradia através das nossas parcerias. Enfim, a gente tem ali uma gama de serviços. Vou deixar o e-mail aqui, ó, tcxp@tiocanada.ca. Manda um e-mail, a gente vai se conectar, vai ajudar você a se conectar ao nosso networking, vai fazer a diferença. Mas voltando ao que a gente estava falando, então é importante as pessoas entenderem o seguinte: naquela época era uma coisa, 2025 é totalmente diferente. Ah, mas eu vou chegar lá, então eu não posso, eu posso viver com o salário mínimo?
tá difícil. Provavelmente vai ser só se você não tem filhos, estão em dois... ou vai ser por sobrevivência mesmo. Um casal, se os dois trabalharem o máximo de horas, pode ser que você consiga fechar a conta. Dificilmente você vai conseguir fazer o dinheiro do college, depende de algumas estratégias. Mas o que precisa você entender é que hoje é natural as pessoas trabalharem muitas horas enquanto o salário dela não sobe. Então, vamos pensar que tem uma curva de tempo e de valor por hora. Enquanto você ganha menos, você trabalha muito mais horas. Quanto você vai ganhando mais, você vai diminuindo. A estratégia sua de chegar e já trabalhar depende exclusivamente do teu bolso. Teve gente que conseguiu chegar aqui e não sair desesperado atrás de trabalho e aprimorar o inglês, fazer uns cursos, alguma coisa, contratar uma consultoria de trabalho, enfim, e conseguiu. Mas lembrando que quando a gente chegou aqui, eu fiz inglês, eu trabalhei, eu fiz tudo junto, gente. Eu não poderia perder tempo. Então a era a nossa estratégia, né? Exatamente. A gente não tem não tinha margem de erro. A gente não tem tipo plano B, se não der certo a gente volta. Imagina, a gente vê que vai dar certo, não tem a chance de dar errado e a gente não volta. Essa foi a nossa cabeça, né? Desde o começo. Plano B, na minha cabeça, poderia sabotar o meu plano A. Então, só tinha o plano A, fazer dar certo. Graças a Deus, está dando certo demais. Mas, enfim, então a pessoa, ela precisa ter a estratégia. Às vezes ela consegue ficar mais tempo estudando, se preparando e já conseguir um trabalho melhor logo no começo. Então, a gente não desencoraja esse perfil. A gente acha que você pode fazer o que você puder, o que o seu dinheiro mandar. Mas a grande esmagadora maioria, mesmo tendo recurso, prefere chegar e adquirindo experiência canadense, que seja trabalhar no Walmart, no Subway, no McDonald's, na farmácia, qualquer lugar, mas trabalhar. Lembrando de uma coisa, você está vindo para o Canadá e a primeira língua do Canadá é inglês. Sim, você vai precisar de inglês para trabalhar fora. Não tem como discutir isso. É a língua do país e você vai precisar falar, se comunicar. Na verdade, a gente tem duas línguas, né, principais, que é o inglês e o francês. As duas são oficiais. São oficiais. Você vai precisar dominar uma delas para conseguir o seu PR, uma delas para conseguir a sua cidadania. A prova da cidadania, você precisa de uma delas e não as duas, tá? Isso. Não precisa das duas, precisa de uma ou a outra. E o francês e o inglês, eles são vistos como tem o mesmo peso. Entretanto, é a parte do Central Canada que utiliza mais lá, principalmente em Quebec. Agora, voltando a falar da carga de horário de trabalho, para que você consiga ajustar a tua expectativa. Cada um vai ter um plano. É normal ver os brasileiros aqui trabalhando, fazendo um delivery depois do trabalho, tendo 2 trabalhos? Sim, com certeza. Acho que pego até a gente, por exemplo, a gente trabalhou muito, a gente teve segundo emprego, terceiro emprego, e sim, muita gente tem um segundo emprego para poder fechar as contas, né? Porque um emprego só não... de bastante pessoas, principalmente se você tiver filhos, 1, 2, 3, e o povo que tá aqui gosta de ter filho, gosta de bastante. Então, saiba disso. No começo, eu falava assim, você lembra? No começo eu fazia os vídeos, eu falava, cara, vir pro Canadá não é a respeito de ficar rico, é a respeito de poder trabalhar menos, o dinheiro comprar mais e a gente fazer mais as coisas, ter mais qualidade de vida. As coisas mudaram, né? Pois é. Mas primeiro precisa trabalhar muito para você, que nem o João falou, né, no início, né, a tabelinha aí de tempo e valor. Primeiro você trabalha muito, ganhando pouco, e depois você vai em busca, né, de trabalhar pouco e ganhando muito. Agora, voltando, fazendo gancho de tudo que a gente está falando, eu vou explicar qual que é o mínimo livable wage aqui de Alberta, gente. Então, 15 é o salário mínimo, o de Calgary, e vai mudar de cidade por cidade, porque leva tudo em consideração, né? Então, em Calgary, que é uma cidade que é a maior de Alberta, que tem muita coisa para você participar da comunidade, né? Uma cidade ativa, $24,45 por hora. Dá 10 a mais do que o salário mínimo. Dá 10 a mais. Já a gente vai falar sobre é real ganhar ou não é real ganhar. Vancouver, $27,05. O mínimo é 17, ou seja, 10 a mais também. Toronto, o mínimo lá tá 17,20.
a gente está falando do mínimo livable wage aqui de 26. Edmonton, 15 dólares é o mínimo, igual aqui, 22,25, um pouco mais baixo do que Calgary. Peguei aqui mais um exemplo, Ottawa, 17,20, precisa de 22,80 por hora lá. E a região de Niagara, 17,20, tudo está em Ontário, você precisa de 20,35. Bruna, explica para mim qual que é a sua visão desse caminho que a pessoa vai percorrer entre os 15 dólares e os 24,45 para ela estar ali no mínimo, para ela estar tranquila. Olha, baseando assim na nossa história, né? A gente chegou aqui no Canadá querendo ganhar qualquer dólar que fosse possível, mas almejando ganhar suficiente, né, para a gente trabalhar menos. Então eu acho que isso é uma construção, né? A pessoa, ela tem que começar, ela tem que se inserir no mercado de trabalho, ganhar experiência aqui, porque quando você chega no Canadá, ninguém te conhece, ninguém sabe da sua experiência. Talvez pessoas mais qualificadas, né, que dominam muito, que dominam muito, exatamente, principalmente dando o exemplo das pessoas que trabalham com TI, né, que já vêm com cargos altíssimos, mas para as pessoas que estão querendo recomeçar a vida, é importante você começar a ganhar um mínimo, mas pensando em ganhar experiência e em futuramente, né, buscar os 24,45. Aí, com experiência, é muito difícil ganhar 24 dólares? Não é. Lembrando que quando você trabalhava na Home Depot, você mesmo comentou aqui, um dólar por ano. Se eu tivesse na Home Depot, agora o meu salário estaria, acho que uns 23,5. Cara, básico, porque eu ganhava $1 por ano de aumento, mais ou menos. Às vezes era um pouquinho menos, mas uma babá com experiência. Não, hoje você já consegue encontrar vagas pagando 28, 25, 24 dólares, mas requer experiência, requer várias... Outro lugar que você, aí vai a curva até mais rápida do valor por hora, é a pessoa que vai trabalhar no pesado, vai trabalhar na construção, vai trabalhar no brick. Brick por tijolo, o cara começa a 29, eu acho, por hora tal, mas aqui em Alberta é natural você conseguir entrar numa construção como um labor com 20, 22, 23, pouquinho de experiência já sobe para 25. Pô, 2 anos de experiência está ganhando 30 dólares por hora. Tal. Então, essa curva, gente, vai ser individual. Vai ser para a sua realidade, vai ser o quanto que você estudou inglês, quanto que você fez networking, quantas entrevistas você fez, quantas você está aplicando. Aí outra coisa, respeite o processo, gente. Isso é muito importante, né? Até para você conseguir dar conta, né, de tudo que envolve chegar aqui no Canadá e recomeçar a vida. É bem isso, gente. Então, agora falando a respeito... faltou a informação. Nesse cálculo aqui de horas no salário mínimo livable wage, eles consideram trabalhar 35 horas por semana. É um sonho! Cara, é pouco! Nós brasileiros que já viemos do Brasil trabalhando uma carga horária semanal de 44 horas. No mínimo, né? No mínimo. E aqui a gente trabalha que nem louco, 80, 90 horas semanais. Nossa, isso é um sonho! Então, gente, só para você entender. Então, são diversos fatores que você vai pegando, você vai entendendo, mas as pessoas conseguem sim sobreviver com o salário mínimo, mas elas vão trabalhar muito mais horas, ficar menos com os filhos, depende. Mas é sempre em busca de ganhar mais. Sim. É isso que você precisa pôr na tua cabeça aí. Agora vamos bater o nosso custo de vida aqui para o pessoal ter uma ideia e depois eu quero explicar mais um site aqui, ó. Se você está precisando de uma consultoria de imigração, o Tio Canada tem uma parceria com a Go North. Eles podem te ajudar com todas as aplicações, desde o visto de turismo, trabalho, estudo, até a abertura de perfil no Express Entry. Eles têm um time de consultores licenciados que vão te dar o maior apoio e acelerar o seu projeto. Marque uma consulta através do nosso e-mail e apoie o nosso trabalho. Tá. Então vamos lá. A gente fez esse vídeo de custo de vida em outros anos, né? Então a gente está atualizando. A gente está usando as mesmas informações. Eu vou deixar uma planilha aqui, ó. Vou até mudar aqui um pouquinho assim, ó. Porque daí vai jogando aqui do lado. Então vamos lá. Aluguel. Quanto que a gente está pagando? 2.450. E, gente,
Vamos passar os nossos valores, depois a gente vai falar sobre aluguel. Tá. Seguro da casa e dos carros. Temos 2 carros. $360. Utilities que... Em torno de $400. Aquecimento, água, lixo, tudo, né? Isso, tudo tá incluso já. Celulares. Mais ou menos $120 eu e você. Internet e o sistema de segurança da casa. $107. O carro financiado. 460, porque um carro, o nosso primeiro carro, a Journey, esse é o último mês do nosso financiamento. Isso. Então a gente finalmente completamos 5 anos pagando o nosso carrinho e ele muito é 100% bom. Nosso agora. Coisa boa, graças a gente comprou ele bem novo, a gente tava com 45 mil rodado, o carro tava filé, eu faço manutenção dele o tempo todo, então ele continua perfeito, graças a Deus. Maravilhoso. Depois a gente tem aqui Community Center, que seria o IMCA, que é onde que tem piscina, o academia, clube, né? O clube lá. $124 pra família toda. Precisava ir treinar mais lá, hein? Tô pagando e não tô indo. Mercado. $1.200. Lembrando que nós somos 3 adultos e 2 crianças. Então aumentou, porque a gente tá com a Mariana aqui, mas a gente deu uma reduzida também. Assim, antes a gente comprava mais e qualquer coisa, hoje em dia a gente deu uma reduzida. Aumentou, poderia ter aumentado mais, é isso que eu queria dizer. Na verdade a gente tem procurado mercados mais baratos, né? Porque aumentou o nosso consumo. Mercado, gasolina em torno de 370, isso é para... Hoje eu ouvi dizer que o pessoal gasta R$300 para encher um tanque. Escreve nas mensagens, tudo isso, né? Lazer, a gente considerou 300 por mês. E daycare, 1.350. Isso mudou bastante agora com a entrada do Samuel na Day Home. Então tem um valor bem alto. Lembrando que depois é só esses 2 anos. Depois que a criança tem mais de 5 anos, aí ela vai para a escolinha, que daí a gente não paga. Daí você vai se preocupar em pagar o after e o before, que daí é outros valores. Mas daycare é um pouco mais caro. Mas tá baixando em Alberta, né? Tá baixando. Vai ter uma grande mudança agora. Eles mudaram o rate. Agora, um valor fixo para todo mundo, para todas as daycares, mas depois a gente vem com essa informação no outro vídeo. Quanto que deu a brincadeira total, Bruna? 1.200... 7.000, olha, 1.000 seria bom, né? $7.247. $7.247. E tem 2 coisas que a gente ainda não pôs ali, que tem mais $400 de previdência privada e seguro de vida. Sim. Eu utilizo o seguro de vida, eu acho que todo mundo tem que ter seguro de vida. Vou ainda fazer um vídeo sobre isso. A gente viu alguns acidentes que aconteceram. Espero que esses brasileiros tenham sido amparados através de seguro de vida. Mas beleza, e tem mais o CrossFit do Joshua lá, que é um valor que a gente nem pôs aqui, que é um adicional que a gente está investindo agora, que é de $120. Então daria mais. Agora, você pega esse valor de 7.247 vezes 12. Quanto que dá no ano, gente? A gente está falando de $87 mil líquido. $87 mil. Você tem aqui o nosso padrão, você consegue entender mais ou menos o nosso padrão aqui para você ter ideia. E aí, gente, eu vou colocar um outro site aqui para você ter ideia de quanto que você precisa de fato ganhar descontando o imposto. É um site bem legal, ele é uma calculadora, então você coloca o valor anual do seu salário, por exemplo, 120, 130, 90, 80, e ele já deduz todos os impostos e já mostra para você qual é o líquido que vai ser anualmente. Gente, então para cobrir uma despesa para esse padrão que a gente ganha, que a gente vive aqui, a gente está falando de ganhar $128 mil por ano para a gente ter acesso a esse lifestyle. Ajuste a tua realidade, a tua expectativa. Existe gente gastando bem menos. A gente está num outro momento, 6 anos de Canadá, temos os nossos negócios, temos os nossos investimentos, algumas coisas. E a gente decidiu morar numa casa grande, ter 2 carros, precisa por causa da empresa. Lembrando dessa casa grande aí, a notícia que a gente ia falar, gente, o valor das casas aqui no Canadá estão caindo. Estão baixando. Mesmo de venda, compra, como de aluguel também, que é uma ótima notícia pra gente que aluga, né? Que nós estamos alugando ainda. Então, fazendo o cálculo ainda, você pega esse valor de 128... Se você tiver 2 pessoas trabalhando na sua casa,
você precisa ganhar por ano 64 mil dólares por pessoa, que seria essa média nossa aqui, né? Lembrando que a gente tem child benefit das crianças, também. A gente ganha mais de $1.000 das duas crianças, é isso? Também. Uns 1.000. É, mais ou menos isso. E cada um vai ter uma renda disso. Mas então a gente está falando de 64 mil dólares. Aí você pega o mínimo livable wage, que é 24,45 que ele sugere para cada um ganhar, né, cada adulto. E aí você faz aqui, ó, vezes 30 e... Eu vou fazer vezes o 35, mas vamos botar vezes que é o normal, 40. O brasileiro não vai trabalhar... Não vai trabalhar só 35, né? 24,40 vezes 40. Que é uma semana cheia, né? Isso. Com as horas, 8 horas por 24,45 né? Vezes... A gente está falando de 46 mil dólares e 900. 47. Quanto que deu? O nosso 64, né? 64. Então dá uma diferença de 14, de 17. 47 mil dólares por pessoa, que é anualmente o salário que a pessoa precisa ganhar. Isso, gente, é o salário para a pessoa já estar tranquila, para ela estar não sei o quê. Então você tem o nosso, mais ou menos, você tem o minimum livable wage e você tem a realidade. Eu acho que com esses valores você vai conseguir se ajustar. Um exemplo, meu amigo está terminando a Universidade de Calgary agora. Ele já foi contratado de dentro da universidade como trainee e tal, ele já vai entrar com um salário de 58 mil dólares. Ou seja, olha que bom. Hoje em dia no Canadá a pessoa precisa dar certo e você vai dar certo. Você vai vir aqui para lutar, você vai vir para estudar inglês, você vai vir para fazer o possível. Se acomodar hoje no momento que a gente está, não vai dar. Não é viável. Não é aconselhável, né? Se acomodar. É trabalhar, arregaçar as mangas, você ter um objetivo e ir em busca dele. Não adianta vir e pensar assim, eu vou trabalhar o mínimo possível. Talvez você consiga, e boa sorte para você, né? Talvez você consiga a médio prazo, a longo prazo. Mas, né, esse primeiro, eu acho que para a maioria dos brasileiros que chega aqui no Canadá, vai ser realmente trabalhar, arregaçar as mangas, agora, uma pergunta bastante. Que a gente tem sempre feito aí, né? Até teve aquela brincadeira da menina que vende hambúrguer, né? Que frita hambúrguer, lembra? Eu fiz um Reels, gente, que viralizou, que eu pergunto pra ela largou o trabalho no Brasil, trabalhava como gerente na engenharia e tal, não sei o quê. E hoje ela frita hambúrguer aqui e não voltaria pro Brasil, né? Não, e o povo descascou ela porque, como assim? Eu trabalhava aqui, né? Tem essa formação em trabalhar. Gente, ela tá super feliz no trabalho e ela não falou no vídeo de que esse seria o trabalho dela fixo para sempre aqui no Canadá. Gente, é uma porta de entrada. Se a pessoa tá feliz no que ela tá fazendo na porta de entrada, ela vai ter muito sucesso aqui no Canadá. Porque é o começo. Porque é o começo, exatamente. E agora ela vai buscar experiência, já tá inserida no mercado de trabalho, aproveitar todas as oportunidades para você fazer networking. Gente, networking aqui é muito importante. Eu até lembro de uma ocasião que eu estava trabalhando como garçonete num evento empresarial. E estavam só pessoas, assim, diretores, né, gerentes e tal. E teve uma pessoa que conversou comigo, com uma outra amiga. E ele era gerente, ele deu o cartão de visita dele pra gente. E a gente tava bem no início. Então, ou seja, eles são muito respeitosos com todos os tipos de trabalho. Então, assim, você estar no lugar certo, você fazer network, você conversar, desenrolar seu inglês, né? Praticar bastante. Eu acho que canadense é super aberto, assim, mesmo quando você não fala muito inglês, né? Eles são super abertos, eles entendem, eles querem ajudar. E assim, o botar a cara a tapa, né? Sair da bolha e ir pra fora, não ficar só no lugar de segurança ali com os brasileiros, né? Agora, para finalizar esse vídeo, Bruna, nosso padrão aqui, 7.200 por mês, daria até mais, né? Ali com as outras coisas, daria uns 7.800. Quanto você acha que a gente precisaria ganhar no Brasil para ter a mesma qualidade de vida daqui? Olha, eu acho que mais ou menos de 20 a 30 mil reais. A gente tá fora do Brasil há 6 anos, né? Então eu não consigo... Isso em Campinas? Em Campinas eu acho que de 20 a 30 mil reais.
E, gente, eu não faço noção de como ganhar isso no Brasil. A gente não ganhava quando a gente não ganhava, a gente ganhava quase 10 mil reais os dois juntos. Bruto. E eu não sei o que é ganhar 20 mil, 30 mil reais hoje no Brasil. Quais são as profissões que você precisa ganhar, né? Lembrando que, assim, o que a gente considera? Aqui a gente vive numa casa que é uma casa que seria padrão de condomínio fechado, seria caro morar numa casa desse tamanho, com essa qualidade, com esse quintal, com segurança. Escola das crianças dos 5 aos 18 anos a gente não vai pagar nada, o governo ele vai dar o ensino. Saúde a gente não paga, mesmo que se a gente quisesse, daí tem o problema, não sei o que, mas tá funcionando. Pra gente funciona, cara. Eu acho que a gente tem um anjo protetor que vai nos ajudando toda vez que a gente precisa de emergência, essas coisas, tudo muito bom. Não paga isso, infraestrutura. Cara, aqui não tem loja de arrumar suspensão de carro. Pô, isso daí você não vê porque, assim, o asfalto é perfeito, dá menos manutenção, o pneu dura mais, não tem pedágio. Aqui a gente vai fazer uma viagem, a gente vai para Banff, a gente vai para Vancouver, a gente vai não sei o que e roda tudo. Como que era para fazer uma viagem mesmo padrão para Ubatuba? Meu Deus, era assim, você tinha que dormir lá, não dava para você fazer bate-volta, né, para ir para praia. Pedágio, né, que é muito caro. Gasolina, que eu sei que no Brasil tá um absurdo o valor da gasolina. Pra você ter ideia, aqui com 1 hora de salário mínimo, sem tirar o desconto, arredondando $15, você compra 10 litros de gasolina. É uma gasolina pura que o carro, pura assim, tem adição lá e tal, mas o carro rende super. A gente tem 2 carros V6, ele vai fazer na média de 8 a 11, dependendo de se tá na estrada e tal, na gasolina. Você compra 10 litros de gasolina com 1 hora de trabalho. Aqui, você pega no Brasil, 1 hora de trabalho mínimo, que dá mais ou menos R$7, você compra um pouquinho mais de 1 litro de gasolina. Então, só para você entender, por isso que a gente fala que precisaria ganhar 20, 30 mil reais para ter um padrão igual o nosso. Se você discorda, tá tudo bem, coloque aí nas mensagens. E a gente sabe que, sei lá, 1% da população ganha isso. Ou seja, é difícil. A realidade do Brasil não é a realidade da nossa família. A gente não tá querendo ostentar e falar tal. É só para você comparar o porquê. Até porque a gente precisa reduzir muito o nosso custo de vida, né? A gente sempre... Estamos gastando. A gente sempre tem que rever, né? E saber onde a gente aperta aqui pra gente reduzir. Então, gente, a gente fala para você entender por que a gente gosta de estar aqui no Canadá. Por que a gente quer? Porque é um país que dá oportunidade para você crescer, para você empreender, tem vaga de trabalho, tem um lugar muito bom. E é isso. Deixa nas mensagens o que você achou. Esse vídeo tem informação boa. Você tá maluco? Bastante. Você vai aprender a controlar o seu dinheiro, saber o quanto, quer dizer, não vai aprender a controlar, vai aprender a saber o tanto que você precisa ganhar aí com base na realidade. A gente vai fazer outros vídeos trazendo custo de vida atualizado para você conseguir aí ter bastante informação. Os 2 links eu vou deixar aqui embaixo. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Sim, ative as notificações também para você saber que a gente posta vídeo toda quinta-feira e domingo. E é isso, escreve uma mensagem, a gente vai ler uma por uma. A gente quer saber se você gostou desse vídeo, se a gente errou alguma coisa, me desculpa. Se a gente ofendeu alguém, me desculpa. A gente fez com a maior boa intenção, tentando acertar. Esteja aqui com a gente, acompanhe nas outras redes sociais e tchau. Tchau. Uhul.